A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos 16, que é a certeza da vida eterna. Davi escreveu esses salmos durante um tempo de crise, mas não se pode saber em qual época foi escrito isso. Mas sabemos que Davi passou por muitas dificuldades na sua vida. O Salmos 16 é um hino que expressa a confiança do Senhor, mostrando que Davi confiava inteiramente em Deus. Ele estava certo da bondade divina, não duvidando do cuidado e da proteção do Senhor. E era como ele fizesse uma verdadeira declaração de amor ao Senhor. Então é isso que nós temos que fazer, temos que confiar inteiramente em Deus e declarar que Deus está na nossa vida. Isso faz parte do crente, isso era parte de Davi. Então nós também temos que usar Davi como espelho também, para ver o que ele fazia e nós também devemos fazer, porque Davi refletia, né, a imagem de Jesus Cristo, e nós temos que refletir como espelho a imagem do Senhor, né, a imagem de Jesus. Isso que Paulo fala, né? Estes salmos nos ensina um testemunho poderoso de confiar em Deus, destacando a importância de encontrar refúgio, alegria e direção na presença do Senhor. Então nós temos que buscar isso daí, né? O refúgio, a alegria e a direção do Senhor. Muitos crentes não fazem isso, né? Nunca andam na direção de Deus, andam na direção das suas pernas. Isso que é o problema dos cristãos de hoje em dia, né? Um bom esboço aqui do Salmos 16, dividido em 5 partes, diz assim: uma vida guardada para o Senhor, do Salmo 16, de 1 ao 2. Uma vida dedicada ao Senhor, do Salmo 16, do 3 ao 6. Uma bênção de uma vida sob o conselho do Senhor, no Salmo 16, do 7 e 8. No 4. Uma vida que vence a morte, no Salmo 16, 9 no Salmo 16, 9 e 10. E a realidade de uma vida eterna ao lado do Senhor, no Salmo 16, 11. Então, isso é um esboço dos Salmos 16, tá? Então, Deus tem algo para dizer para nós hoje, né, nesses Salmos. Uma vida, na primeira parte, uma vida guardada pelo Senhor. Então, isso nós temos que ter a nossa vida guardada por Deus. Salmos 16, 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Palavras que nós devemos declarar. No 2, a minha alma diz ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Olha o que Davi fala, hein? Será que você tem outro bem além de Deus? Será que você vai atrás de outros deuses, de outras coisas? Davi começa trazendo uma detalhação sobre a certeza do cuidado de Deus, podendo representar um grito de socorro em meio à crise, ou se é mesmo simplesmente reconhecimento do salmista que é necessário da proteção constante de Deus. Está lá no Salmos 1, né? 16, 1, né? Na sequência, Davi declara que Deus é seu maior tesouro. Sem dúvida, esse deve ser o sentimento de todo cristão verdadeiro. Mas, simplesmente, muitas pessoas querem se aproximar de Deus apenas pensando nos bens que Ele pode lhes dar, ao invés de enxergá-lo como o maior bem que podemos ter na nossa vida. Então, veja bem, muitas pessoas querem só ter bens materiais, né? Vai para Deus porque acha que Deus vai dar grandes fortunas para eles, né? Mas se esquece que a grande fortuna é estar na presença de Deus, né? O maior bem é você estar debaixo da presença de Deus. Mas o crente genuíno é como Davi. Ele sabe que Deus é o seu verdadeiro motivo de contentamento. Então, você sabe aí do Salmo 2, né? Deus, para Davi, era um motivo de contentamento, né? E nós devemos ser isso, né? Devemos estar sempre contentes, né? Porque se nós acordarmos amanhã, é porque Deus lhe deu mais um dia para nós podermos viver na sua graça, né? Porque muitos não vão acordar amanhã, mas muitos vão acordar e não vão dar graças a Deus por mais um dia de estar aqui na terra, né?
Esse é o problema dos crentes. A segunda parte, uma vida dedicada ao Senhor. Salmos 16, 3. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. Davi contrasta o povo eleito de Deus com o povo que troca Deus verdadeiro por falsos deuses. Ele chama aqueles que são fiéis a Deus e de santos, chama de santos, que há na terra, e notáveis, veja bem. Davi chama das pessoas que confiam em Deus de santos e notáveis. Isso que nós devemos ser, né? Santos e notáveis. Santo aqui significa literalmente ser separado. Então nós já fomos separados por Deus, então temos que manter. Né? Você quer ser separado por Deus, mas não quer fazer as coisas? Vamos lá o que Pedro fala. 1 Pedro 2,8 fala assim: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que tinham fora, que foram também destinados. Então aqueles que foram destinados, né, que acabam sendo pedra de tropeço, né, na palavra, né, que tropeçam na palavra, não fazem aquilo que tem que fazer, né? Portanto, os que rejeitam a Deus, que trocam a verdade de Deus pela mentira e dos falsos deuses, sofrerão grandes penas. Naquele tempo, Israel sempre tinha que lidar com o perigo de falsas adorações. As nações vizinhas tinham seus muitos deuses e, frequentemente, alguns israelitas acabavam adotando a idolatria. Como hoje em dia, né? Tem muitas igrejas aí que são igrejas de idolatria, não são igrejas que estão de Deus. Não vou falar de denominações das igrejas, né? Mas você tem que saber o que é de Deus e o que não é. Para isso, você tem que saber a Bíblia, irmão. Não adianta você querer ficar olhando o que os outros falam, que o homem fala. Vai lá buscar a resposta na Bíblia. Olha que Davi aqui deixou muitas respostas para nós, né? Mas nós só vamos atrás daqueles que só querem passar a nossa mão, né? Na nossa cabeça, né? Porque, né, as pessoas só querem satisfazer o ego deles, né? Não quer saber de ter coisas para fazer com Deus, né? Eles querem só vinde a mim, né? Como diz, né? Vinde a mim e no vosso reino nada, né? É isso que são muitos cristãos de hoje em dia, irmãos. Só querem só para ele. No Salmos 17:4 diz: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei a minha libação de sangue, nem tornarei o seu nome nos meus lábios, né? Mas libação de sangue significa derramamento de sangue, quer dizer, não vai fazer oferenda a deuses, né? Como hoje se fazem muito, né? Oferendas a deuses, né? Ainda muitos estão levando animais para se oferecer aos santos, né? Que não fazem nada. Davi expõe aqui o grande perigo dessa prática e se compromete a jamais prestar culto a esses deuses pagãos. Nem mesmo são dignos de serem seus nomes mencionados. Então, Davi nem fala. Então é melhor nem falar nada, irmão. Fica na sua, tranquilo, né? Porque a salvação é individual. Não adianta você ficar criticando os outros. Ora para eles primeiro. Ora para eles, para ver se eles se convertam. Não fica criticando um irmão, um vizinho, um parente, mas ora por ele, irmãos. Ora para ele poder também ter a salvação. Porque senão você vai ficar criticando, é perigoso ele lá, quando chegar no juízo final, ele passar e você ser reprovado. E aí como é que fica? No Salmos 16:5 diz assim: o Senhor é a porção da minha herança, e meu cálice, tu sustentas a minha sorte. No 16:6, as minhas linhas caem-se em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Então veja bem, Davi falou, Davi tem uma formosa herança. Qual é a herança? A herança do reino eterno, né? Davi sabe que Deus é o único merecedor de toda a glória, e ele entende que o Senhor é a porção da sua herança. E o seu cálice é sustentável da sua vida, né? Segundo ele, tudo o que ele tem vem de Deus, como
boa dádiva. Então, tudo que Davi tinha, você vê, Davi tinha muito dinheiro, né? Mas ele tudo agradava, ele fazia para Deus, né? Tudo ele fez. Você vê que ele fez, ele separou uma grande fortuna para Salomão fazer o templo, né, de Deus. Hoje, as pessoas só querem a fortuna para eles, não querem nem saber do templo de Deus. Então, irmãos, veja que as coisas continuam sendo como era antes, né? A coisa não muda. Então, a terceira parte, uma vida sob o conselho do Senhor, né? Olha só, Davi, no Salmos 16, 7, diz assim: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Aqui Davi diz que o Senhor é quem o aconselhou e até aprender do Senhor durante a noite após noite, né? Sobre um aprendizagem contínuo. Então, porque na hora da noite, né, é onde que ele refletia, e é onde nós também refletimos, né? Estamos aí mais sossegados, mais tranquilos, já chegamos no trabalho, já jantamos, já descansamos, né? Então nós temos que refletir na palavra de Deus, para poder sermos salvos, né? Hebreus 12, 5 diz assim: e já vos esquecestes das exortações que argumenta conosco como filho? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. O 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, o açoite aqui não é dar a varada, não. O açoite é a correção de Deus, né? Puxãozinho de orelha, né? Que às vezes o Espírito Santo manda aí para você, né? Aquele puxãozinho, ou aquele puxãozinho de orelha que ele manda através da palavra, que você vai quando você vai lá na igreja, né? Então, aí que é a correção, né? É o açoite que Deus te dá. O açoite de Deus é simples, né? Ele não dói, né? Mas dói na alma, não dói na carne, mas dói na alma, né? Salmos 16, 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Olha só. Então Deus vai estar aqui na mão direita, vai estar segurando nós pela mão direita. Quem é Deus? Jesus, né? Davi também fala de Deus como seu defensor e advogado. Por isso ele afirma com toda certeza que não há nada que ele possa temer, pois o seu defensor não permitirá que ele seja abalado. Então nós não temos que temer nada, porque nosso defensor e advogado é o Senhor Jesus, né? Então nós não temos que temer as coisas, nós temos que crer. Quando você crê, a coisa acontece. Quando você não crê, as coisas desaparecem, né? A sua vida vai desaparecendo, a sua lâmpada vai se apagando, né? Atos 2, 25. Porque dele Davi disse: sempre vinha diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido, né? Não fique aí constrangido, doente, abatido, né? A quarta parte, da vida que vence a morte. Então agora, né, a vida que vence a morte. O que é a vida que vence a morte? É crer em Jesus Cristo. Ele é que venceu a morte, né? Salmos 16, 9. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma, né? A glória também, a minha carne repousará segura. Então veja bem, né? Ele fala que ele já está ali tranquilo, né? Sossegado, porque ele sabe que seu coração é chegado a Deus, né? A Jesus. Salmos 16, 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Quer dizer, quem é que é o santo aqui que ele está falando? É Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca teve corrupção, né? Então ele nunca vai ver. Mas nós sim, nós podemos ser corruptos, né? Nós podemos não querer agradar a Deus, mas querer agradar o homem, né? Davi agora não pede mais para cuidar dele desta vida, mas sim o cuidado de Deus pela vida por vir. Olha só, ele pede para a vida por vir. Você está pedindo para a vida por vir ou para agora? A vida terrena não é o bastante para o crente se deleitar do Senhor, que promete as bênçãos maiores ainda na vida por vir,
que poderia ser desfrutada por toda a eternidade. Então veja bem, a vida por vir é muito melhor do que agora. Que lá nós não vamos ter dor, não vamos ter doença, não vamos ter nada, só vamos ter Jesus e Deus e dando glória a Ele, né? E vivendo numa eternidade, numa cidade esplendorosa, né? Uma cidade que tem as ruas feitas de pedras preciosas, ouro, prata, né? E veja bem, a glória de Deus vai estar iluminando toda a nossa vida e todo o nosso novo mundo, né? O Salmo 16 é um salmo messiânico, apontando quem? Para Cristo, o Salvador. Então, Davi estava apontando esses salmos para Cristo, o Salvador. Se você quer saber se Davi conhecia Jesus, vai lá no livro de Salmos, né, que eu falei muitas coisas lá, das profecias de Davi sobre Jesus Cristo. E já completa, veja também no meu playlist, né, sobre Isaías, também as profecias de Isaías. Tudo isso está escrito, já escrevi já há um bom tempo, né, porque Deus sempre me dá a oportunidade de falar da sua palavra já há um bom tempo. Amém? Esses salmos apresentam aos demais crentes do Velho Testamento no seu cumprimento pleno e final que se dá em Cristo. Sendo este verso, o 10, uma profecia de Davi. Este salmo profético de Davi aponta que ele poderia ter esperança mesmo através da morte, pois um dia ele haveria de ressuscitar, como também, né, conquistar o quê? A vida eterna, sabe? Né? Ou conquistar a morte, né? Mas ter a vida eterna. No final, item 5, né, diz assim, uma vida eterna ao lado do Senhor. Então, Davi conhecia com certeza Jesus Cristo, né? Salmos 16, 11. Far-me-ás ver a veredas da vida na tua presença, a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias permanentemente. Davi termina esses salmos com um breve quadro da eternidade. João, ao descrever lá em Apocalipse 21 e 22, né, o capítulo 21 e 22, dá exemplos, né, de como nós vamos falar, como vai ser a vida eterna, né, quem vai entrar na Jerusalém Celestial e quem vai ficar de fora. Então, depois você dá uma lidinha aí, né, vai lá no livro do Apocalipse, lá no final, não tem mistério nenhum, a Bíblia toda não tem mistério. O mistério aqui é Deus, e quando você tem Deus, o mistério é te revelado, tá? Então, lá você vai saber, né, onde você se encaixa, ali, né, a sua situação. Mas ainda dá tempo, irmão, ainda dá tempo. Porque Jesus não veio buscar a igreja. E você ainda está vivo ainda. Então você pode conquistar a vida eterna ainda hoje, né? Pode deixar as coisas do passado para trás e se render aos pés do Senhor. Você que não é ainda, né, do Senhor, se rende aos pés do Senhor. E você que já é desviado, também volte para o Senhor. Porque a vida que nós temos aqui é curta, como falei num vídeo retrasado aí, né? O tempo de vida é como um sopro, né? Ou como um vento, né? Ou como um vapor, né? Se dissipa rapidinho, mas a vida eterna é para sempre. Mas o importante, nós sabemos que a eternidade nos leva à intimidade ligada, né, ao Senhor para sempre. Ali não haverá mais problema nenhum, nem choro, nem pranto, nem dor, nem nada. Só vai ter só ali nós na glória de Deus. Amém? Então, veja bem, reflita bem nesses salmos aí, porque isso faz parte, né, do verdadeiro cristão. Davi já falou isso 1000 anos antes de Cristo ter nascido, mas vale para hoje, porque ele fala de uma vida eterna, e a vida eterna ainda não chegou. Mas nós podemos conquistar ela quando chegar. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Não esqueça de você se inscrever no meu canal, se você não é inscrito. E você compartilhe também com seus amigos, né? Para que você possa passar a palavra, para que outros possam entender que Deus quer, Deus tem algo conosco, né? Deus está querendo que nós falamos com Ele, mas para isso nós temos que buscar na palavra, tá? E não esqueça de deixar seu likezinho, seu joinha aí, se você gostou, amém? E comente também, faça seus comentários aí, se tiver alguma dúvida, pode me passar nos comentários, que aí eu posso
possa esclarecer qualquer problema que você tiver, tá bom? Deus abençoe a todos, até uma próxima.